meu filho? A igreja quer saudar com bem-vindo o nosso pregador, o cordeiro do sacrifício dessa noite. Que diremos? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus te abençoe. Está contigo o cajado. Graças a Deus, queridos. Pai do Senhor para os irmãos. Amém. Queridos, sem perda de tempo, segunda carta de Timóteo, capítulo 2. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2. Pede essa oportunidade, louvado a Deus, por essa oportunidade de estar com os irmãos. Uma oportunidade única, um prazer imenso de ver os irmãos. Deus sabe da alegria que sinto todas as vezes que eu venho aqui passei algum tempo. Será que muitas lutas e muitas vitórias. Deus tem sido fiel na nossa vida. Eu queria abraçar de uma só vez todos os irmãos. Já disse na Peroveira que seria até injusto, pregando agora sábado lá, seria injusto citar nomes. E assim digo hoje. São muitos irmãos, amigos nossos, pessoas que admiramos, pessoas que fizeram parte da nossa vida e ainda fazem. Então que Deus continue abençoando cada um. Temos ali o Charlie, que chegou já agora, amigo nosso também. Que Deus esteja abençoando. O prazer de ver o irmão Cícero lá, os obreiros aqui, bênção de Deus, Ricardo, o irmão Sóstenes, mas ao todo, dos irmãos aí, ó, as irmãs, que bênção pura, que Deus continue abençoando, que vocês se sintam abraçados pelo irmão Marcos, que se sintam abraçados pelo irmão Marcos. Amém ou não amém? Amém. Amém. Então, vamos parar de falar da vida dos outros e vamos para a palavra de Deus. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Quem encontrou diz glória a Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas estas coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos. Amém. Até aqui. Peço que os irmãos repitam comigo. Lembra-te de Jesus Cristo. Pode sentar dando glória. Glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, já estamos há algum dia falando, a voz já está bastante rouca, mas Jesus é bom. Eu não me importo em me gastar na presença de Jesus. Nessa ocasião eu quero compartilhar um texto das Sagradas Escrituras, um texto bem interessante, um texto de suma importância para a igreja. A carta escrita a Timóteo. Se formos observar o texto presente, perceberemos que Paulo dá instruções a Timóteo. Paulo deu instruções a Timóteo pelo menos 2 vezes, ou pelo menos em 2 momentos. Instruções essas que se tornaram uma fonte norteadora do seu destino. Se nós formos observar o início do relacionamento entre esses 2 homens, Paulo e Timóteo, foi um relacionamento muito forte, um relacionamento que tanto um como o outro existia muita consideração. Tanto Paulo respeitava Timóteo como filho seu, como filho amado, bem como Timóteo respeitava Paulo como filho, como seu pai. Ele se sentia filho
de Paulo, justamente pela grandeza da revelação que Deus havia dado a Paulo e que tinha sido transmitida e compartilhada a ele. Se observamos o texto e a vida desses dois homens, nós poderemos fazer uma junção de uma história linda, uma história de amizade, uma história de lutas e de pelejas insondável, porque o relacionamento de Paulo e Silas de Paulo e Timóteo é um relacionamento digno de ser imitado, um relacionamento digno de ser levado à nossa reflexão. Observe bem, a história vai dizer exatamente os primórdios desse relacionamento. A história diz que Paulo passa pregando o evangelho nas regiões gregas. Timóteo, como tinha origens tanto grega como romana, vivia justamente pelos rudimentos judeus. Todavia, era um moço que não tinha ainda a chama de Deus em sua vida. Paulo passando na sua região, pregando o evangelho, levando a palavra com toda a afinco, com toda a liberdade do Espírito com o qual transmitiu sempre o evangelho. Paulo foi influenciador de muitas vidas, inclusive a vida de Timóteo. A história diz que Paulo pregou. Pregando ele, a Bíblia diz que Timóteo simplesmente ouviu falar de Paulo. Enquanto ele passa na sua primeira viagem missionária, Timóteo ouviu falar e ficou muito apaixonado pela forma que Deus usava Paulo. Timóteo se impressionou e diz: mas que coisa, que forma linda de ser usado por Deus, que coisa extraordinária. Simplesmente por ouvir e presenciar alguns fatos que Deus havia feito no meio dos irmãos quando Paulo passara. Ele não conhece a Paulo da primeira viagem missionária. Ele não tem nenhum contato pessoal com Paulo. Todavia, só o ouvir já lhe causou uma certa admiração por Paulo. E a história diz que Timóteo se apaixonou pela forma que Deus usava Paulo, a ponto de começar a buscar e desejar de Deus exatamente o que Paulo tinha, e desejar de Deus o que Deus havia compartilhado a Paulo. Então ele começa a buscar na segunda viagem missionária. Enfim, eles se encontram. Quando se encontram, Timóteo já está bem alimentado pelo sentimento missionário, e assim ele sai para viver a obra de Deus com Paulo. Passando os anos, eles têm que se separar. Passando o tempo, existe um princípio na igreja primitiva que foi muito bem utilizado. Um princípio de separação de bênçãos. Que princípio é esse? Todas as vezes que Deus observava dois grandes homens seguindo pelas mesmas veredas, Deus dizia: vou causar uma maneira deles se separarem, porque vai ser bênção desse lado e vai ser bênção do outro lado. Observe bem que Deus esteve separando os apóstolos com a perseguição da igreja primitiva. Observe que enquanto Paulo e Barnabé estavam juntos, Deus arrumou um meio de separar, porque é melhor Paulo de um lado e Barnabé do outro. O crescimento vai ser melhor, o crescimento vai ser mais vultoso. Deus vai encontrar meios de usá-los de uma forma maior. Então, ele faz também uma separação de Paulo e Timóteo. Só que Timóteo ainda era jovem. Timóteo não era um obreiro feito, ou pelo menos um obreiro de muita idade. Apesar de ter de Deus dons, apesar de ter a graça de Deus em sua vida, apesar de ter ganhado muitas almas, Timóteo sentia na sua pele a dificuldade de ser um jovem obreiro. Timóteo sentia na sua pele a incapacidade que uma mente jovem sofre. Então ele passa a sofrer demais com o ministério. Segundo a história, segundo os relatos bíblicos, logo desse primeiro e segundo capítulo da segunda carta a Timóteo, você vai observar pelo menos grandes problemas
na vida de Timóteo. Paulo vai falar com ele, admirando, logo no início da carta, ele vai dizer: olha, Timóteo, eu admiro demais as tuas lágrimas, admiro a forma que você conduz a sua vida na presença do Senhor, admiro e me alegro demais e desejo demais ver-te, porque eu sei que você se derrama, você se entrega à obra de uma forma linda, de uma forma diferenciada. E Paulo vai começar elogiando a Timóteo, só que ele começa também a falar alguns segredos da vida de Timóteo que estavam sendo expostos agora por Paulo. Claro que já tinha chegado boatos nos seus ouvidos, que Timóteo estava meio desanimado na caminhada, que Timóteo, como obreiro jovem, tinha sentido o peso da responsabilidade ministerial. E todos nós sabemos, todos aqueles que aderem uma obra de Deus em sua vida, eles sabem que a obra ministerial, ela tem um peso, a obra ministerial, ela tem uma responsabilidade muito grande. Uma vez por outra nos sentimos sufocados, uma vez por outra sentimos o peso da responsabilidade diante de Deus. E se não estivermos bem animados, é possível que o desânimo tome conta do nosso ser. Então Timóteo agora está sofrendo uma grande dificuldade espiritual. Paulo vai dizer: Timóteo, desperta o dom que há em ti. Porque Timóteo já estava muito desanimado ministerialmente. Timóteo já está sentindo o peso exatamente das críticas, porque diz a história que os irmãos daquela época, alguns, não quiseram compreender a Timóteo, não quiseram entender os seus problemas, as suas fraquezas como jovem, e automaticamente começaram a criticar, começaram a falar mal de Timóteo. E você sabe muito bem que Timóteo sente as palavras. E quem é que não sente palavras? Palavra de negação é um dos maiores métodos que o inimigo usa para ferir a igreja. Palavras de negação é um método terrível nas mãos do diabo. Se nós formos ver, não foram poucas as pessoas que depois de ouvirem um não, ou uma palavra de negação de uma autoridade, de alguém, ele caiu, ele desanimou. Quer ver um exemplo? Quando Moisés estava lá no Egito, Deus chega e chama Moisés e diz: Moisés, vai libertar o meu povo do Egito. Moisés diz: Senhor, eles não vão querer me ouvir. Sabe por que Moisés disse isso? Moisés disse isso exatamente porque 40 anos atrás, quando ele fugiu do Egito, um hebreu olhou para ele e disse: quem te constituiu juiz sobre nós? Você não é juiz coisa nenhuma. Você não tem autoridade de julgar coisa nenhuma. E depois de 40 anos, eu falei 40 anos, depois de 40 anos Moisés ainda está com as palavras na mente. Palavras de negação, palavras negativas lançadas sobre a alma. Já disse de 6 coisas o Senhor nos livrará, e na 7ª o mal não nos tocará. Uma das coisas é: do açoite da língua estarás abrigado. Porque palavras de negação têm o poder de fazer alguém que tem um ministério desanimar dele, de fazer alguém que está alegre ficar triste. Palavras de negação têm o poder de desanimar o mais animado. Todavia, a presença de Deus é o melhor remédio para nós depois de ouvirmos uma palavra de negação. A presença de Deus é o melhor remédio para o crente depois de ouvir que ele não vai conseguir, depois de ouvir que ele não presta, depois de ouvir que ele não é coisa nenhuma, depois de ouvir que ele não tem autoridade, depois de ouvir que o que está na vida dele não é de Deus. A melhor opção é chegar até Jesus, dobrar o seu joelho na presença dele e declarar que só Ele é o Senhor e digno de glória nessa terra. Glória a Deus. Você pode observar, a vida de Timóteo é uma vida exemplar. Ele está desanimado. Paulo diz: Timóteo, desperta o dom que há em ti. Paulo vai e continua falando, capítulo 2, versículo 1, ele diz: Timóteo, deixa eu te dar mais um conselho. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, Timóteo. Timóteo, pega a graça para você, Timóteo. Em meio a essa crise, em meio a essa dificuldade, Timóteo, a melhor coisa que você pode fazer é pegar a graça para a sua vida. Não se aparta da graça, Timóteo. Fica com a graça em ti, e assim você vai ser fortificado. Paulo está interessado
passado, em que Timóteo tenha suas próprias experiências como obreiro, como servo de Deus, porque todo crente, ele tem que saber que a vida dele não vai ser só de alegrias, não vai ser só de gozo, não vai ser só de vitória. Uma vez por outra tem dores, tem sofrimento, tem lágrimas, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Timóteo, fortifica-te. Fortifica-te na graça que está em Cristo. E ele continua a falar que a Bíblia diz é que ele chama Timóteo para um particular agora, mesmo de longe. Ele diz: Timóteo, faz o seguinte, lembra-te de um atleta, lembra-te de um soldado, e lembra-te de um lavrador. O lavrador, ele trabalha para colher. O atleta, ele se abstém para vencer. O soldado, ele não se embaraça com negócios dessa vida, Timóteo. Paulo dá 3 exemplos de alguém que não desiste das suas missões. Aleluia. Paulo dá 3 exemplos de alguém que, antes de tudo, sofre para conquistar. Aleluia. Timóteo, como bom soldado, sofre as aflições comigo, Timóteo. Eu preciso de alguém do meu lado para chorar, Timóteo. Eu preciso de alguém do meu lado para derramar lágrimas pelo reino, Timóteo. Deixa eu te dar esse conselho também. Sofre as aflições, sofre. Deixa eu te dar esse conselho também, como Paulo disse a Timóteo. Deixa eu te dizer, sofre as aflições como um bom soldado. Aguenta calado, sofre que Deus vai dar vitória. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Quem sente? Quem sente a presença desse Deus? Quem sente a presença desse Jesus? Dá um brado de glória aí, dá um brado de aleluia. Sofre as aflições. Lembra do atleta? Eu estava estudando outro dia sobre o atleta, eu dei glória a Deus. Estudei até sobre esse da nossa geração, exemplo, o Usain Bolt, o maior vencedor aí no atletismo, Cristiano Ronaldo, o maior jogador aí, mais ou menos dividindo ponta aí com o Messi. Estava até ouvindo algumas palavras deles. O Cristiano Ronaldo diz: o meu mérito está no meu trabalho. Renuncio o máximo para não perder, para manter a forma. O Usain Bolt diz: o sucesso está na renúncia. Jesus ensinou mesmo, ele diz: aquele que não perder, não ganha. E aquele que perder, ganha. Jesus não! Jesus ensinou mesmo. Ele diz: olha, quem quiser perder, quem quiser ganhar, tem que perder. E quem perder, ganhará. Quem quer ganhar aqui? Quem quer ganhar? Então aguenta mais um pouco. Se não quer ganhar, aguenta mais um pouco. Sofre mais um pouco. Deus está vendo tudo e vai te dar vitória. Veja bem, Paulo chega a Timóteo. Por fim diz: Timóteo, Deus vai te revelar tudo isso acerca do soldado, acerca do atleta, acerca do lavrador. Agora eu quero te dizer uma coisa, Timóteo. Lembra-te de Jesus Cristo. Lembra-te de Jesus Cristo. Não esqueça dele. Não esqueça de Jesus Cristo por nada. Eu parei para perguntar a Deus: mas Deus, por que o Senhor disse lembra-te de Jesus Cristo? Exatamente, lembra-te de Jesus Cristo. Porque quem ou não, as expressões terminam sendo de Deus. Paulo estava sendo usado por Deus. E o Senhor me fez entender que um dos maiores problemas no dia da prova, no dia da dificuldade, é o esquecimento. O esquecimento é um obstáculo na vida cristã. Você me pergunta por quê, eu lhe respondo. Existem pelo menos 2 grandes problemas causados pelo esquecimento. Primeiro problema: você esquece de momentos importantes. O esquecimento é capaz de tirar momentos importantes da sua vida. Momentos que poderiam nunca ser apagados. O esquecimento é possível que ele arranque de você.
os momentos mais importantes da sua vida. E na presença de Deus isso é crucial. Porque algumas vezes nós vivemos alguns momentos que não devem ser esquecidos por nada. Algumas vezes nós passamos por algumas vitórias, por algumas lutas e terminamos alcançando a vitória que nunca devem ser esquecidos. Outro mal do esquecimento é a ingratidão. Todo esquecido se torna ingrato. Já prestou atenção? Todo esquecido se torna ingrato. A pessoa fez muito por ele, mas o fato dele ter esquecido, dele lançar no mar do esquecimento, todos os atos feitos, ele termina sendo ingrato. Eu parei para analisar e descobri que tem muita gente no nosso meio que passou o tempo, e o esquecimento é gerado justamente do tempo, é uma das coisas que gera esquecimento. E passou o tempo e a pessoa terminou esquecendo grandes coisas que o Senhor fez a ele. E o esquecimento tem tirado grandes memórias, memórias que nunca deveriam ser esquecidas. Memórias que Deus deu para ele, para que ele se fortalecesse todas as vezes que ele tivesse na pior dificuldade. Ele lembrasse daquilo que Deus fez por ele, e assim ele glorificasse ao Senhor, exaltasse ao Senhor e enaltecesse o seu nome na terra. Mas esqueceu. Tem muito ingrato, é verdade. Tem muita gente que era para estar dando glória, da hora que chegou a hora que vai terminar o culto. É verdade, irmão. Tem gente que chegou aqui que era para estar dando glória da hora que começou, a hora que vai terminar o culto, porque Deus fez demais por ele. Deus salvou, Deus libertou, salvou a família, abençoou, fez tanta coisa. E às vezes nós chegamos num culto como esse e não abrimos o nosso coração para Deus. Mas nessa noite, larga a mão da ingratidão, exalta a Deus, enaltece a Deus, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Seja grato pelo que Ele te fez, pelas obras que Ele já realizou na tua vida. Espírito de Deus nos visita nessa noite com sensibilidade para a gratidão. Que esses crentes que aqui estão possam te adorar, possam te exaltar, possam te enaltecer nessa noite. Vai, encontra esse coração, faz ele se alegrar da alegria do teu Espírito, Pai. Vai agora, renova, alegra a alma desse crente para que ele seja grato. Aleluia! Larga a mão da ingratidão. Deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. Márcio, eu estou sentindo a presença do Espírito de Deus. Eu estou sentindo, não sei você. Eu estou sentindo Jesus. Quem sente aqui? Quem adora? Sentindo executar, não é possível. Se não sentiu, faz um exame espiritual, porque o negócio está mal. Eu sei que tu está sentindo. Dá lugar a Deus, abre a boca, adora, enaltece. Eita, Jesus bom. É noite de lembrar da bondade de Deus. É noite de lembrar da misericórdia de Deus. É noite de lembrar da cura de Deus. É noite de lembrar da salvação de Deus. Lembra-te de Jesus Cristo. Lembra-te de Jesus Cristo. Lembra! Sabe uma coisa aqui? Existem pelo menos 3 males do esquecimento. Existem pelo menos 3 males do esquecimento. Primeiro mal, amnésia. Segundo mal, mal de Parkinson. E terceiro mal, Alzheimer. 3 males: amnésia, mal de Parkinson e Alzheimer. Amnésia faz você esquecer alguns momentos. Uma vez por outra você esquece algum acontecimento. Mal de Parkinson você esquece metade, parte, algumas partes. Você termina por sofrer o mal de Parkinson e ele afeta até seu sistema imunológico, se preciso, afeta, deságua no seu corpo e é o problema. Todavia você, uma vez por outra, lembra de alguma coisa. E Alzheimer lhe paralisa. Tem o poder de fazer você esquecer até a última refeição que fez.
Que Deus nos livre dessas doenças espirituais. Que Deus nos livre desses esquecimentos. Tem algumas pessoas que estão na igreja e já esqueceram algumas coisas que Deus fez por eles. Por isso que eles não tentam honrar a Deus em todos os momentos. Tem algumas pessoas que já esqueceram parte do que Deus fez. E tem uns que já esqueceram tudo. Foi por isso que Paulo diz: há muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Tem muitas pessoas que não têm mais lembrança da bondade, da grandeza, do poder que Deus realizou na vida dele. Mas o Espírito de Deus me trouxe aqui nessa noite como profeta para te fazer lembrar. Lembra! Lembra do que Ele fez! Lembra-te de Jesus Cristo! Lembra do que Ele realizou, crente! Essa noite é noite de amnésia embora. Crente vai sair daqui dizendo: rapaz, Jesus me salvou um dia, me livrou do pecado, me libertou dessa noite mal de Parkinson, que estava tirando já a ciência da salvação, estava tirando já a certeza dos dons espirituais. Vai cair fora, vai embora. Mal de amnésia, de Alzheimer, vai embora, vai ressuscitar, vai levantar, vai erguer, a mente vai ser renovada. Noite de renovo de memória. Eita, Jesus bom. Eu estou com vontade de correr, mas eu vou me segurar, tá? Ele é mentor, recebe, negão, apoiar. Eu vou me segurar. Andora, babá, sopra, babá. Receba renovo de memória. Ela me oração. Ele mandou, babá. Receba renovo de memória. É renovo de memória. Deus está renovando a ciência do que Ele tem na tua vida. Renovo de memória. Deus está renovando a certeza do que Ele já fez na tua história. Lembra de Jesus. Lembra de Jesus Cristo. Lembra do que Ele fez. Lembra do que Ele fez. Aí você vai fazer passo para o futuro e vai lembrar do que Ele fará também na tua história. Lembra, renova. O Espírito está renovando. Se o Espírito está fazendo, irmão, não precisa a gente fazer. Se o Espírito está fazendo, não precisa a gente fazer. O Espírito de Deus está te renovando a memória agora. Se tem. Sente o Espírito de Deus lembrando daquilo que Ele te fez. Olha para mim, meu filho. O Espírito de Deus manda lembrar. Lembra-te que Ele te tirou do lamaçal de pecado de uma forma linda. Lembra-te do que Ele já fez na tua história. Sabe o que isso significa? Não cala não. Dá lugar a Deus. Dá lugar a Deus. Ai você, Vandoracé. Vandoracé. Lembra de onde Ele te tirou e deixa Deus te usar na terra. Lembra! Timóteo, você precisa lembrar de Jesus Cristo. Deixa eu dizer uma. Sabe por quê? Que Timóteo estava esquecendo? Sofrimento, prova, dores, frustrações, palavras negativas, estava gerando esquecimento.
Aí Paulo vai e diz, Timóteo, lembra de Jesus. Aleluia. Quem mais sofreu do que Jesus? Glória a Deus. Timóteo, lembra de Jesus Cristo, Timóteo. Quem mais só levou pancada do que Jesus, Timóteo? Timóteo, quem mais recebeu palavra negativa do que Jesus? Quem foi, Timóteo? Lembra, Timóteo. Lembra de Jesus Cristo e continua. Lembra-te de Jesus Cristo e carrega essa cruz. Lembra-te de Jesus Cristo e ama, Timóteo. Lembra-te de Jesus Cristo e suporta as aflições de um bom soldado. Lembre de Jesus e você vai parar de se reclamar. Lembre que Jesus carregou uma cruz pesada. Aí você vai entender o valor que tem o amor. Lembre que Jesus levou muitas palavras duras em sua frente. E assim mesmo ele, como ovelha muda, não abriu a sua boca. Perante os seus tosqueadores foi levado ao Gólgota, sem nem mesmo reclamar. Aí agora o irmão fala mal da tua vida, um abençoado lá vai falar mal da tua vida, ou um amaldiçoado, eu não sei, vai lá e fala mal da tua vida, aí você fica aí chorando com essa cara de quem comeu e não gostou. Levanta essa cabeça, melhora esse semblante. Jesus sofreu calado, Jesus aguentou e recebeu a coroa da vitória. Chegou aqui chorando porque recebeu uma palavra dura em casa. Para com isso. É teu irmão, é teu marido, é teu esposo, é tua esposa. Aguenta calado, vai na frente. Deus te dará vitória. Lembra de Jesus Cristo. Abandona essa tristeza, abandona essa mágoa. Isso vai te fazer. É isso que Paulo estava dizendo. E o tanto de gente que tem como Timóteo. Tem alguns que até chegaram aqui hoje. Esse negócio de ministério, de Deus usar, não sei o quê. Não é mais pra mim não. Não é mais pra mim não, porque é muita coisa difícil na minha vida. É muita prova, é muita luta, é muito sofrimento. Aí Paulo vai e diz, não é assim não, Timóteo. O evangelho é isso. O evangelho é isso. Se te disseram que é diferente, disseram errado, estão mentindo. O evangelho de Jesus é cruz, é sofrimento, é dor. Lá no final tem céu, lá no final é vida eterna. Eu tô querido, eu ando meio bravo, vocês viram? Eu ando meio bravo, mas sabe por quê? Primeiro que quando o Espírito de Deus me toma, eu não consigo me controlar muito. Depois que eu estou cheio da teologia da prosperidade, que vive dizendo que você tem que ser 1000 maravilhas. Eu não sei que Bíblia foi que eles leem para pregar essas coisas, mas em nome de Jesus, nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo. Sofremos as aflições de um bom soldado, carregamos a cruz e chegaremos na glória, na glória. Põe-se de pé. Aleluia! Até aqui tá bom. Tem muitos Timóteos que chegaram aqui de lágrimas nos olhos, sem suportar as aflições, mas vão sair daqui renovados. Vai sair daqui lembrando de Jesus. Eita, Jesus morreu por mim. Jesus pagou um alto preço por mim. Jesus me amou e eu vou fazer igualzinho a Ele. Eu vou fazer igual a Ele. Ele vai me dar vitória. Eu não vou chamar você à frente porque o espaço é pouco, mas eu quero que onde você está, você ore comigo. Alguém tem um hino? A Gabriela, a irmã Raquel, alguém tem um hino pronto aí? Canta um hino. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Eu vou pedir uma unção introspectiva na tua vida, um renovo espiritual.
Olha que algumas coisas precisamos lembrar. Existem pelo menos 2 memoriais na Bíblia Sagrada. Primeiro memorial. Memorial de batismo. Porque é para lembrar de onde você veio. Por isso que mergulha-se na água. É um memorial, é um símbolo para a memória. Um segundo memorial. Memorial da ceia. Isso nós fazemos justamente para lembrar da morte do Senhor Jesus. De que Ele está vivo e que Ele vai voltar. Entendeu? Tem algumas coisas que você precisa lembrar. E não deixe que a amnésia te roube. Não deixe que o mal de Parkinson te roube. Não deixe que a Alzheimer venha te roubar. Deus vai te dar vitória. Vai renovar a tua alma. Vai renovar o teu espírito para viver uma vida cristã sincera, fiel na presença dEle. Timóteo, Paulo continua a Timóteo dizendo: Timóteo, deixa eu terminar, só para terminar. Já você vai dar glória. Só para terminar, Timóteo. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos. Timóteo, faz o seguinte: lembra-te de Jesus Cristo, que Ele está vivo. Sofreu, pagou um preço, foi humilhado, carregou uma cruz, cuspiram nele, bateram nele e está vivo. Esse é o teu destino, crente. Sofre, apanha, é humilhado, mas já está vivo na eternidade. Lembra-te que Ele vive. Lembra-te que Ele está vivo. E você vai ser fiel, e você vai ser alegre, e você vai alcançar a coroa de vitória. Pode soltar o hino que eu quero orar. Bendito Deus e eterno meu Pai, nessa noite eu quero orar pela Tua igreja, Senhor. Eu ministrei a Tua palavra. Eu sei que o Senhor está presente no nosso meio. O Senhor está renovando as mentes aqui nessa noite, lembrando de tudo que o Senhor fez para eles seguirem na trajetória. Tem crente que chegou aqui dizendo: deixa falar, eu estou mal de mim, que eu não aguento mais, não vou fazer mais nada na tua obra. Mas em nome de Jesus, essa é a noite do teu renovo. Chegou aqui assim, vai sair daqui renovado, vai sair daqui diferente, vai sair daqui cheio. Meu Deus, que o Senhor comece a curar essas pessoas, que o Senhor comece a lembrar ela do teu sacrifício. Vai curando agora a alma delas, vai curando, vai liberando cura. Eu sinto a unção de cura nessa noite, que você dê lugar a Deus. Ele vai passar te curando, Ele vai passar curando a tua alma, vai desabar na tua carne. É noite de cura, é noite de cura. Receba aí, receba a tua ministração, em nome de Jesus. Receba a cura. Vai, Jesus, vai, Jesus, vai, Jesus. Receba a cura, receba a cura, receba, receba. Receba a graça do Espírito Santo de Deus aí agora. Vai adorar a sua Jesus, eu vou te adorar, Jesus. Vai adorar a graça, adorarei, Senhor, mais uma vez adorarei. Fui chamado para adorar e se prepara aí, igreja. Você que gosta de fogo, você que gosta de Pentecoste, se prepara aí. Bendito Deus. Eu te peço que eu estiver na mão levantada, o coração aberto, para receber a tua graça. Enche ele agora, enche ele agora. Receba, receba a fogo do alto, receba a fogo de Deus, receba. Vai abaixa, vai abaixa, vai abaixa, Espírito aqui, eu sinto o Santo Espírito. Vai dar a Deus, surpreende não. Dá lugar a Deus, deixa Ele te curar. Deixa. O teu Santo Espírito que habita em mim, o teu grande amor que não tem fim. Te adoro. Lembra que Ele está vivo. Lembra que Ele está
Aleluia, glória a Deus. Maravilhoso Deus. Oh, que chocabasuriande covas. Não para, glória, adora a Deus, adora a Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Está muito bom, irmãos, está muito bom. O horário não nos deixa. Outra irmã Ellen, mas o nosso coral se apronta para o nosso mais unido. Eu quero fazer um convite. Se tem alguém que não conheceu a Jesus ainda e deseja fazer esta ação de erguer a mão, como diz Isaías 53, aquele que ergueu a mão ao Senhor, esse é Jesus como Salvador. Se alguém que não aceitou a Cristo,